Muito bem, está aqui Denis Pedro Nunes, economista e analista do Sebrae aqui no Espírito Santo. Tudo bem, Denis? Boa tarde. Bem. Boa tarde a todos. O Espírito Santo está batendo todos os recordes em geração de empregos. A que se deve isso, Denis? Bom, principalmente em relação às micro e pequenas empresas. A participação das micro e pequenas empresas nesse último mês de fevereiro foi muito superior à média nacional, o que historicamente tem acontecido, né? No caso do Espírito Santo, principalmente relacionado ao crescimento do setor de serviços. Né? As micro e pequenas empresas, no mês de fevereiro, dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, né, dados oficiais, foram responsáveis por 72% das contratações, do saldo de emprego, né, no mês de fevereiro. E na média nacional foi um terço, 37%. Né? Então, no Espírito Santo, as micro e pequenas empresas estão com um dinamismo muito maior do que a média nacional. Agora, uma coisa tem a ver também com a outra, né? As grandes empresas tocam grandes projetos e contratam as micro e pequenas empresas para... são elas que acabam tocando esses projetos, porque hoje a terceirização é uma realidade muito clara, né? Principalmente na indústria de transformação e na construção civil no Estado. Né? Contrata bastante e vai junto com elas várias outras micro e pequenas empresas, né? Na mesma dinâmica, vamos dizer assim. Qual é o grau de perenidade, não sei se existe esse termo, desses empregos gerados? A taxa de rotatividade no Espírito Santo é até maior que a média brasileira e também é maior do Sudeste. Mas isso revela um dinamismo, assim, muita gente entrando e saindo. Isso não é ruim, né? Não é ruim, que a economia está se movimentando também, né? O que é importante é que o saldo, assim, a diferença entre contratados e demitidos foi muito bom nesse início de ano. Quer dizer, o número de contratados foi bem maior do que o de demitidos? Foi bom, foi bem maior. Em termos absolutos, foi o terceiro melhor desempenho da série histórica para o mês de fevereiro. Então, né, e a questão que chamou atenção é que no primeiro trimestre de cada ano, quando as médias e grandes empresas têm, historicamente, uma participação maior na contratação, esse ano foi diferente. As micro e pequenas empresas tiveram uma participação maior nos 2 primeiros meses do ano do que as médias e grandes. Né? Agora, essa questão do emprego está sofrendo algumas modificações e os sinais futuros são de que isso vai continuar aí com um dinamismo ainda maior do que hoje. Você concorda com isso? Concordo. A ambiência econômica em geral está favorável, né? A questão da simplificação tributária e outros mecanismos de apoio, lei geral, tudo isso contribui para a abertura e o crescimento desses pequenos negócios. Né? E algumas oportunidades também que tem a ver com o que vem acontecendo e vai acontecer no país, como a Copa do Mundo, as Olimpíadas e tudo mais. Isso. Eu soube essa semana que empresas do Rio de Janeiro já estão sondando e querendo levar trabalhadores aqui do Espírito Santo, que recebe trabalhadores da Bahia, da Paraíba, de Minas, quer dizer, e há uma movimentação até para trazer trabalhadores de outros países. Quer dizer, existe um risco nisso tudo aí, não? Eu acredito que não. Essa mobilidade sempre ocorre, né? Eu não acredito que tenha risco para os trabalhadores, nem para as empresas capixabas, não. Acho que é uma oportunidade até. Talvez risco não seja o termo mais adequado, mas assim, eu temo por uma asfixia de mão de obra. Num primeiro momento, talvez viesse um pleno emprego e a valorização dos salários, principalmente, não é isso? Tomara que socorra, né? Tomara que socorra. Depois nós vamos trazer gente do Mercosul, da China, de tudo que é lugar, para preencher as vagas aqui existentes. Quer dizer, tem um lado positivo que... nós teremos um número inexpressivo de desempregados, né? É verdade. Existe essa tendência? Então, olha, os dados mostram que assim, pode ter essa asfixia em relação à falta de qualificação. Né? Sim. Porque vagas sempre existem, às vezes não são preenchidas, né? Mas para o mercado de trabalho em si, eu não vejo um problema não, assim, de crescimento ao longo, né? Nos próximos anos, né? Eu acho que vai continuar crescendo, esse ano deve ser um pouco melhor, ou, na pior das hipóteses, igual ao ano passado, em termos de geração de empregos. Mas se for igual ao ano passado, já é ótimo, né? Ótimo. Porque ano passado nós tivemos um crescimento nunca muito visto nas últimas décadas, não é isso? Em termos do Brasil, o Ministro do Trabalho está sondando que esse ano vão gerar 3 milhões de empregos, né?
que é também uma coisa muito expressiva, boa, muito né? expressiva, né? Melhor que o ano um passado. terço daquilo que o presidente Lula previa para 4 anos do governo dele, né? É isso aí. Quer dizer... E que no Estado, por exemplo, esses 2 primeiros meses desse ano, reflete um crescimento praticamente igual ao ano passado aqui no Estado, né? Esse ano nós já estamos com saldo positivo de emprego, assim, de novas vagas de 5 mil e quase 6 mil vagas novas. O ano passado, janeiro e fevereiro, nesse mesmo período, já estava com 7 mil. Né? O ano passado um pouco melhor. Mas a tendência é que isso permaneça meio para e passo igual ano passado, porque esse ano também está sendo um ano bom, né? E uma expectativa boa para os negócios em termos regionais. Né? Existem alguns fatores externos também que até então preocupavam um pouco, mas parece que a coisa não vai ficar tão ruim, que são essas crises em países que estão lá derrubando ditadores e tudo mais, e que são grandes importadores de produtos brasileiros, né? Mas parece que isso não se concretiza e a coisa volta ao normal. E o pior já passou na crise, né, que iniciou em 2008, 2009, só não foi pior para o Brasil, né, porque por conta da quantidade de micro e pequenas empresas que seguram um pouco o emprego, né? Algumas são penalizadas que são mais diretamente envolvidas com as grandes, mas a maioria, pela quantidade, né, de número de micro e pequena empresa no Brasil, que é bem superior à média, né, internacional, isso serve como uma espécie de colchão de amortecimento de crise, né? Então aqui não foi muito forte por conta dessa massa de emprego gerado pelos micro e pequenos, que representam 99% do número de empresas, né, no Brasil e no Estado. Ainda bem, né? As microempresas somadas são, sem dúvida nenhuma, uma grande força do trabalho aqui no Brasil. Denis, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço.